Alô, saudações, bem-vindos a mais um vídeo de matemática, bem-vindos ao meu canal de YouTube, aqui Valdomário, estudante universitário. Para o presente vídeo resolva a questão 486 do livro Análise Matemática do Demidovich, questão relacionada com derivada. Bom, neste caso apresenta-se a derivada de arcseno de x sobre raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado. Porém, a derivada de arcseno é igual à derivada do argumento de arcseno sobre a raiz quadrada de 1 menos o quadrado do argumento de arcseno. E para este vídeo, assim como alguns anteriores, os quais abordo a derivação de a inversa trigonométrica, apresento diversas possibilidades de resolução. Portanto, dois procedimentos de resolução para este vídeo, que é demonstrando como obter necessariamente a derivada de arcseno dessa função. Necessariamente. Bom, portanto, assista o vídeo até o final, partilhe, deixe ficar seu like e vamos ao essencial. Tentando aqui ilustrar o problema. Tem-se função de y igual a arcseno de x sobre a raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado. Pretende saber a derivada da função. Bom, subscreva-se ao canal. Deixe ficar seu like e partilha. Eu recomendo que revisite a lista de reprodução ou playlist dos vídeos do canal. Aqui Valdomário, estudante universitário. Bom, tendo arcseno de x sobre, ou seja, arcseno do determinado argumento, então é necessariamente seno da função igual ao argumento do arcseno. Então, por esse caso, e seno de y é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, e se tenho seno de y igual a x sobre a raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado, então estarei a dizer que seno de y igual a x sobre a raiz de 1 mais x ao quadrado igual a cateto oposto. Tenho cateto oposto e tenho hipotenusa. Neste caso, e que cateto oposto é x, a hipotenusa é necessariamente raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado. Bom, aqui prossigo com a resolução. Resolvo necessariamente tendo em conta esses critérios. Então, a derivada, tendendo a achar a derivada de seno em função de x, a derivada de 1 mais x ao quadrado, ou seja, bom, em função do x. Então terei a derivada de seno de y é derivada do argumento do seno vezes cosseno do argumento do seno. Agora a derivada de x sobre raiz de 1 mais x ao quadrado, aplico aqui a regra de derivação de fração. Terei x derivada em numerador vezes 1 mais x ao quadrado, que é do denominador, menos a derivada do denominador vezes o numerador. Então, sobre o quadrado do denominador. Necessariamente. Então, terei 1 mais x ao quadrado, derivada igual. Derivada de x é 1. Então, terei 1 mais x ao quadrado menos a derivada de raiz de 1 mais x ao quadrado. Isso também quer dizer 1 mais x ao quadrado elevado a 1 meio. Aplicarei a regra de derivação de potência. Então aqui terei 1 mais x ao quadrado elevado a 1 meio menos 1. Então, vezes 1 meio, vezes a derivada da base, 1 mais x ao quadrado. Então aqui terei necessariamente 1 meio, 1 mais x ao quadrado, 1 meio menos 1 é menos 1 meio. Então, a derivada do x neste caso, porque a derivada de 1 é uma constante, a derivada de x ao quadrado é 2x. Então, isso é mesmo que dizer. Bom,
eliminando inclusive o 2 aqui e o 2. Terei x sobre raiz de 1 mais x ao quadrado, porque terei 1 meio, ou seja, 1 mais x ao quadrado elevado ao meio do denominador. Então aqui é o mesmo que dizer raiz quadrada. Então, que significa a derivada de 1 mais x ao quadrado. Agora, substituo. Okay? Terei x vezes x sobre raiz de 1 mais x ao quadrado sobre 1 mais x ao quadrado. Pois a raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado é igual ao módulo. Então, porém, terei parte positiva, sendo maior que zero, então 1 mais x ao quadrado. Terei que fazer MC aqui, inclusive terei 1 mais x ao quadrado menos x ao quadrado sobre raiz de 1 mais x ao quadrado. 1 mais x ao quadrado. Tenho aqui, são simétricos, então isso vai dar 1 sobre 1 mais x ao quadrado raiz de 1 mais x ao quadrado, necessariamente, o que significa que a derivada de x sobre raiz de 1 mais x ao quadrado é igual a 1 sobre 1 mais x ao quadrado raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado. Então, daqui substituo na expressão de derivada que eu apresentei aqui, de seno de y e a derivada, neste caso, do argumento de arcseno. Então, terei derivada de seno, posso representar inclusive novamente. Então, 1 mais x ao quadrado. Então, derivada de seno, então, em função de x, chamamos. Porém, não posso eliminar aqui o y, derivada de y, pois não faria sentido, porque eu pretendo obter aqui a derivada em função de y. Então, terei y, cosseno de y, igual a 1 sobre 1 mais x ao quadrado, raiz de 1 mais x ao quadrado, que é necessariamente igual à derivada dessa função. X sobre raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado. Então, a partir de obter y, então terei y derivada igual a 1 sobre 1 mais x ao quadrado vezes raiz de 1 mais x ao quadrado. Então, vezes cosseno de y. Porém, cosseno de y é cateto adjacente sobre hipotenusa. E como obter isso? Então, tenho aqui um triângulo. Eu dizia que cateto oposto, para esse caso, é x e a hipotenusa raiz de 1 mais x ao quadrado. Então, posso obter aqui cateto adjacente. Então, terei a regra de Pitágoras, então, soma dos quadrados dos catetos igual a quadrado da hipotenusa mais x ao quadrado. Então, terei a igual a raiz de 1 mais x ao quadrado, que é a hipotenusa, porque eliminando aqui, tendo parte positiva, 1 mais x ao quadrado, pois seria igual a um módulo do argumento aqui. Então, menos x ao quadrado. Então, isso é igual a 1. Porque são simétricos, x ao quadrado e menos x ao quadrado. Então, significa que a toda a distância é 1. Então, substituo aqui. Derivada será igual a 1 sobre 1 mais x ao quadrado raiz de 1 mais x ao quadrado esse cosseno de y, cosseno, quando dizer cateto adjacente sobre a hipotenusa, o que significa cosseno é igual, cateto adjacente é 1, a hipotenusa raiz de 1 mais x ao quadrado. Então, cosseno de y já é igual, digo que é igual a necessariamente 1 sobre raiz quadrada de 1 mais x quadrado. Então, terei que substituir aqui. Então, 1 sobre 1 mais x ao quadrado raiz de 1 mais x ao quadrado vezes 1 sobre raiz de 1 mais x ao quadrado, necessariamente.
Então, fico, isto são iguais. Então, terei derivada igual a 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Deste modo, isso significa que a derivada de arcseno de x sobre raiz de 1 mais x ao quadrado é igual a 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Derivada de arcseno em causa. Então, deixando ficar aqui a ilustração. Parece que tenha, se calhar, ficado para trás. E preocupando-me consigo que está vendo o vídeo com que absorva o conhecimento a qual deve ficar, resolvo aqui no vídeo. Eu recomendo inclusive que também preocupe-se com os outros, partilhe, deixe ficar seu like, para que inclusive, deixando ficar like, o YouTube partilhe automaticamente o vídeo para que chegue aos demais, inclusive aos que possam lhes ser útil. E necessariamente posso abordar aqui mais outra maneira de resolver essa questão. Então, derivada de arcseno de x sobre raiz de 1 mais x ao quadrado terei necessariamente derivada de arcseno é derivada do argumento de arcseno sobre raiz quadrada de 1 menos o quadrado do argumento do arcseno. Necessariamente. Então, terei a derivada igual. Aqui terei x derivada. Porém, isso já determinei. A derivada de x sobre raiz de 1 mais x ao quadrado. Determinei aqui anteriormente para ter que recomeçar a isso. 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Raiz de 1 mais x ao quadrado. Então, terei aqui 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Raiz de 1 mais x ao quadrado. Então, vezes raiz de 1 menos x ao quadrado sobre 1 mais x ao quadrado. Isto também quer dizer 1 sobre 1 mais x ao quadrado, raiz de 1 mais x ao quadrado, vezes raiz de 1 mais x ao quadrado, fazendo a mesma segue. Então, menos x ao quadrado, vezes 1 sobre 1 mais x ao quadrado, necessariamente. Então, terei derivada igual a 1 sobre isto são simétrico, vai ser igual a 1, 0, x ao quadrado menos 1. Então, restarei 1. Então, 1 mais x ao quadrado vezes raiz de 1 mais x ao quadrado. Então, raiz de 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Então, isso será igual a 1 sobre 1 mais x ao quadrado, raiz de 1 mais x ao quadrado. Aqui terei, é o mesmo que ter 1 sobre raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado. Isso são simétricos. Aliás, são iguais. Simplifico. Numerador e denominador por este caso. Isso é o mesmo que eu colocar no numerador. Então, derivada será igual a 1 sobre 1 mais x ao quadrado. E termino por aqui. O que significa de facto que a derivada de arcseno de x sobre raiz de 1 mais x ao quadrado é igual a 1 sobre 1 mais x ao quadrado. É tudo. Subscreva-se ao canal, partilhe, deixe ficar seu like. Até o próximo vídeo.
Good afternoon, Colosso. É tudo, até o próximo vídeo. Tchau.